Uma das doutrinas da graça que às vezes desprezamos, né? Não só do púlpito, mas muitas vezes prezamos na nossa lida diária, na nossa compreensão dos estudos da palavra do Senhor. Queria conversar com vocês hoje sobre Cristo, a segurança eterna do crente, a doutrina, essa doutrina importante que é a doutrina da segurança da nossa salvação. E que para nós que expomos e cremos na teologia de Calvino, fica mais adequado falarmos sobre a perseverança dos santos. Então, eu vou ler com os irmãos de forma alternada, Romanos 8, do verso 31 ao 39, uma seção das outras seções desse capítulo 8. Então, vamos ler, irmãos, de forma responsiva. Diz assim o texto da palavra do Senhor, através de Paulo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Juntos, por favor. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos falar com o Pai mais uma vez? Pai bondoso, lemos o texto da Tua palavra, esse texto que é infalível, inerrante, palavra que nos edifica, palavra que vem do Senhor. Pedimos, então, que, ao transmitirmos esta mensagem, o Espírito do Senhor tome as nossas mentes e corações. Amém. E nos esclareça a respeito daquilo que é a Tua vontade para nós, porque de nós mesmos não podemos fazê-lo se o Espírito Santo não cooperar conosco. Oramos gratos porque o Senhor nos há de ajudar. Em nome de Jesus, amém e amém. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, eu sei que você já deve ter tido a oportunidade de não somente ler a carta aos Romanos, nos seus 16 capítulos, mas eu creio que você já teve a oportunidade de buscar estudá-la, compreendê-la. Uma coisa muito interessante, quando nós tomamos de vários outros livros, de várias outras literaturas que tentam nos ajudar a esclarecer a respeito da compreensão da epístola de Paulo aos Romanos, há um consenso entre os grandes estudiosos, os grandes exegetas, hermeneutas, enfim, os eruditos a respeito da carta aos Romanos. Ela, de fato, se constitui na cordilheira do Himalaia de todo o Novo Testamento. Mas, segundo eles, o capítulo 8 é o ponto alto, seria o pico do Everest, porque fala sobre esta ação tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, corroborando na obra que começa com a nossa eleição. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, segundo as Escrituras. Depois, aquele que nos escolhe por um decreto livre, completamente eficiente da sua vontade, ele vai trabalhar em nós todo um processo de regeneração. O Espírito Santo vai aplicar essa obra em nossa vida. Depois, o Espírito de Deus, ele
nessa obra que realiza, nos prepara para que possamos, então, receber e confiar a nossa vida ao Filho de Deus e termos convicção de que ele, na cruz, pagou completamente o preço, pagando o edito de culpa que estava contra nós. Nós cantamos aqui nessa manhã, e eu pude perceber isso, algumas canções em louvor a Deus que falam justamente sobre essa ação de Deus em Cristo Jesus, nos tornando justificados para que possamos desfrutar da sua grandeza, do seu amor. Então, diante disso, nós não precisamos temer o passado. Nós não precisamos temer mais a nossa dívida, aquilo que estava diante de nós a fim de nos culpar, porque Cristo morreu por nós na cruz, ele pagou o preço na cruz, e tudo aquilo que nos prendia a um passado completamente, me permitam a expressão, desgraçado, um passado completamente em meio às trevas, esse passado não pode mais nos temer, nem o presente e nem o futuro. Porque, segundo o texto que acabamos de ler, nós estamos seguros no amor de Cristo. E percebam que Paulo, para provar isso, ele vai apresentar aqui, nessa seção do capítulo 8, que eu destaco para os irmãos, 5 argumentos para provar que o cristão não pode ser separado, nunca mais. Não pode sofrer qualquer tipo de ruptura na relação desse estado de segurança do seu Senhor. Quem é o nosso dono? Quem de fato nos possui? É o Adonai, é o possuidor, é o Senhor. E o primeiro argumento que eu trago para os irmãos está aqui jungido ao versículo 31. Versículo 31, versículo inicial da leitura que fizemos, diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O primeiro argumento é esse: Deus é por nós. Deus é pelos seus eleitos. Deus é por você, Deus é por mim, o Pai é por nós e provou este fato entregando o seu próprio Filho, entregando a Jesus Cristo na cruz. Olhamos um pouquinho à frente, no versículo seguinte, no versículo 32, e encontramos que aquele que não poupou o seu próprio Filho, perceba, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Então, Deus é por nós porque Deus nos oferece o seu próprio Filho como segurança, mas também o Espírito Santo, segundo o próprio capítulo 8, agora voltando um pouquinho mais ao versículo 26, olha aí na sua Bíblia, por gentileza. Verso 26, nos diz assim, nos instrui assim a toda a poderosa e suficiente palavra de Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também coopera, trabalha, a família da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão trabalhando por nós, pelos seus filhos, pelos seus eleitos. Deus faz todas as coisas, então, cooperarem para o nosso bem, segundo o próprio versículo 28 desse capítulo 8, que nós não lemos, e leio agora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora perceba o que diz a segunda parte do versículo, e isso dá sentido, né? Diz assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os que não são chamados, perceba, aqueles que não foram agraciados por Deus com essa eleição, esses não têm essa segurança. Mas o Filho de Deus, a Filha de Deus, pode desfrutar dessa segurança mesmo em meio às situações mais complicadas, em que a gente diga assim, puxa, mas será que Deus me ama diante dessa luta, diante dessa adversidade, diante da notícia que eu recebo, de que agora eu estou com uma doença, e essa doença é grave? Diante da crise que eu estou vivendo com a minha família, eu não esperava que eu fosse ser tomado de assalto diante da situação, por exemplo, que aconteceu aqui em casa. Será que, de fato, todas as coisas cooperam para o meu bem? Irmãos, nós precisamos compreender que o amor de Deus
É um amor que vai para muito além da nossa forma de elocubrar, de tentar pensar o que seja de fato amor. Porque muitas vezes estamos tomando como paradigma, como modelo, o amor deste mundo. E o amor deste mundo é um amor que só sabe, na verdade, querer, trocar, desejar benefícios, numa partida para uma contrapartida daquilo que se espera em ser acariciado, em ser amado. Por mais que você e eu tenhamos essa tendência, essa necessidade de sermos amados, não existirá amor maior que nos supra em toda a complexidade do nosso ser, em toda a extensão da nossa necessidade de realmente sermos amados. Não existirá outro amor além do amor de Deus em Cristo Jesus revelado a nós. Uma vez lendo sobre um autor, um teólogo norte-americano chamado Stanley Jones. Stanley Jones fala, e é o seu título do livro dele, Cristo e o Sofrimento Humano. Ele fala que uma das formas de Deus ministrar amor ao nosso coração é permitindo que passemos por um momento de vale, por um momento de dor, por um momento de sofrimento. Porque este é um momento pedagógico. É um momento em que Deus quer nos falar, é um momento em que Deus está nos ensinando. Lembramos muitas vezes do próprio Jacó, lá em Gênesis 42, verso 36, quando ele declara: todas estas coisas me sobrevêm, ânsias, sofrimento, angústia, dores, devido às provações que esse homem de Deus passou em sua vida. Segundo os estudiosos, o livro mais antigo a ser escrito, o livro de Jó. E a conclusão é óbvia, essa conclusão está aqui no texto que acabamos de ler, segundo a palavra de Deus, inspirada a Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Parece que quando tudo está cooperando contra o nosso favor, devido às grandes tempestades que sofremos nessa vida, creia, segundo Isaías também declara, que não existe Deus, não existe outro que coopere, que trabalhe em favor de você. Não existe nem existirá Deus como o nosso Deus. Por isso, Deus é por nós. Você e eu precisamos todos os dias ter a consciência e a ciência de que Deus está agindo em nosso favor por meio de Cristo. Não há nada o que temer. Nós temos um Pai amoroso. Temos um Pai que olha para a gente com essas lentes da sua graça. Isso tem que conferir a você e a mim, ao nosso coração, um estado de segurança, não de temor. Deus está no controle. Ele é fiel. Segundo o próprio apóstolo Paulo, não nesse texto, mas ele diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Ele é completamente perfeito. Irmãos, não há nada o que temer. Mesmo quando estamos diante das provações, precisamos perceber que Deus tem o melhor para oferecer a você. Jeremias 29:11 declara: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o primeiro argumento, mas o segundo argumento está no versículo 33, quando nos diz o texto aqui: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Esse segundo argumento diz, de forma muito clara e simples, Deus justificou você em Cristo. Você tem se apropriado dessa certeza, deste fato que não só repercutiu na história, mas tem que estar no seu coração. Hoje eu falava aos jovens, bem cedinho, lá na igreja, nossa classe, falava sobre a experiência de você ir a um show. Uma coisa muito interessante é você estar num show, né, vendo aquela banda, aquele grupo, ir a um teatro, você ver os atores, ver aquela peça que tanto você pensou em ver, ou ir mesmo a um grande palco, estar diante de um grande palco. É uma emoção diferente do que você está acompanhando da televisão. Quem gosta de futebol sabe que é diferente você estar na televisão acompanhando seu time de coração e você vai para o estádio para ver um desastre. Por que o sorriso, irmãos? Respeito é bom e eu gosto.
é diferente, né? É diferente. Eu estava vendo outro dia meu filho mostrando uma banda e a gente vendo. Eu falei, poxa, que som contagiante, coisa bonita, uma banda de Minas. Que coisa bonita. Eu falei assim, puxa vida, até vontade de estar lá e poder ver isso de perto. Quantos de nós estamos vivendo assim essa experiência com Cristo? Quantos de nós estamos apenas vendo essa grandeza de Deus e temos consciência disso, desse poder de Deus, desse cuidado de Deus, que Ele diz que tem por nós, mas não estamos ali juntinho dEle, ao vivo e a cores. Estamos como aquele que está muito confortável dentro de casa, e é diferente, né? Vocês sabem que eu moro ali na região do Maracanã, e agora até se deslocar ali de pertinho de casa para o Maracanã, não há nenhum, por mais que haja policiamento, nenhuma garantia de segurança. A gente vive em um estado de insegurança completo, há um desgoverno completo em todos os níveis desse país. E eu vi, um vizinho meu contou que ele saiu, foi ver um jogo, não esse agora, né, do desastre, mas foi num outro, e ele chegou lá e na porta, a polícia, assim, a uns 100 metros, 150 metros, ele foi roubado, foi assaltado. E aí ele preferiu, dessa vez, ficar em casa. Ele falou, é legal, a gente está confortável, está aqui, eu posso, né, tranquilinho, ter minha bebida aqui, estar ali sentadinho, vendo meu jogo e tal, né, no conforto, seguro. Mas ele falou, é diferente você estar no meio da massa. É diferente você ter a experiência de estar ali em loco. É diferente. E muitas vezes nós estamos vivendo essa experiência com Cristo em relação à nossa fé. E aí a segurança não é trabalhada, a segurança não é, ela não é exercitada. A gente transfere para esse momento de estarmos diante, né, de uma tela, contemplando, né, as coisas que Deus faz, e essa tela pode ser aquilo até que você lê na vida do outro, você vê o outro testemunhar, você vê o outro falar a respeito do que Deus está fazendo na vida dele, e você até se alegra, mas você não tem visto isso na sua vida. É como se estivesse, na verdade, tentando pegar carona na fé do outro, e não há como pegar carona na fé de um irmão, porque esta fé que o outro tem é pessoal e intransferível. É como um cartão de crédito, mais ou menos poderíamos assim colocar. Então, irmãos, Deus justificou a gente para quê? Porque Ele nos justificou justamente para podermos ter essa bênção de desfrutarmos deste cuidado, desfrutarmos dessa certeza de que Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa fortaleza, é Ele quem nos conduz todos os dias, para que não sejamos acusados pelo inimigo, para que não estejamos, me desculpe a expressão que eu vou usar, dando bola. A gente fica preocupado demais com que as pessoas possam dizer e conspirar contra a nossa fé. Hoje eu tenho visto que muito mais do que fazermos apologia da nossa fé, como fizeram os primeiros apologistas no passado, hoje eu tenho me transferido para aquele lugar onde estavam os polemistas, os pais polemistas da igreja. No segundo século começou esse trabalho deles. Se os apologistas estavam preocupados em defender a igreja dos ataques externos, os polemistas estavam preocupados em fazer com que todas as heresias, todos os ensinos contrários aos valores das Escrituras fossem banidos do meio da igreja do Senhor. E hoje, quantas ameaças e quantas invencionices do coração do homem, que partem do coração do homem, completamente desassociado da verdade das Escrituras, estão surgindo dentro do nosso meio. Nós precisamos dar uma resposta a tudo isso, e essa resposta vem justamente quando eu olho para a palavra, quando eu vivo a palavra. Eu tenho dito uma coisa no seminário aos nossos alunos. Eu tenho dito para eles, por mais que você defenda uma teologia que você considere como uma teologia intocável, perfeita ou irretocável, se essa teologia não transformar a sua vida, joga essa teologia fora. Pastor, mas nós estamos falando de calvinismo. Não dá para jogar fora. Você tem vivido o que ele diz. Ah, pastor, é complicado. Então você tem que jogar o seu eu fora. É o seu eu que tem que ser jogado fora. É o seu eu que tem que estar na cruz. Por exemplo, você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, que foi de forma sacrificial. Se você não consegue colocá-la em primeiro plano e ter paciência com ela, às vezes é difícil, irmãos. É brabo.
Mas é a palavra de Deus que diz que eu tenho que ser assim. E o meu prazer está em me empenhar de ser assim. Eu não consigo ser aquele pai relevante no exemplo para os meus filhos, tem alguma coisa errada. Por mais que eu diga que eu seja aquilo outro, expositar o pensamento teológico, se isso não muda o meu coração, porque, na verdade, o que transforma a gente é a palavra. E se Deus me justificou em Jesus Cristo, eu tenho que ter essa segurança de que agora eu estou em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Senhor. Irmãos, podemos experimentar paz no coração quando nós entendemos o verdadeiro sentido e significado da justificação. Deus declarou em Cristo Jesus você justificado. O que você tem feito com essa declaração na sua vida? Você vai ficar olhando pela tela da TV virtual da sua existência, sem se misturar, sem estar aonde de fato as coisas acontecem, no epicentro da grandeza da vontade de Deus. Você vai ser alguém que vai assistir, um mero espectador da história das grandezas de Deus, ou você vai ser um protagonista para a glória de Jesus, vendo Jesus agindo na sua vida. Nossas experiências com Cristo mudam cada dia, mas a justificação é sempre a mesma. Você precisa entender que Ele morreu por você e expiou na cruz todos os seus pecados passados, os pecados de hoje e os pecados que você ainda cometerá. Essa graça é maravilhosa. Essa graça nos coloca de pé para a glória do Senhor. Essa graça tem que nos impulsionar a respondê-la com uma vida submissa a Ele. Também há um terceiro argumento que diz que que Cristo intercede por nós. A segurança do que crê em Cristo se deve a uma intercessão dupla. Jesus é intercessor, todos nós disso sabemos. Mas a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo também intercede por nós. Nós temos um duplo intercessor. Isso é lindo porque o Espírito Santo intercede por nós, o Filho de Deus intercede por nós. Jesus morreu na cruz, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você e por mim. E quando Satanás comparece diante dele para acusar você e acusar a mim, ele diz, o Senhor Jesus ao Pai, Pai, mas eu já morri. Na cruz, cancelei este pecado contra este meu filho, contra esta minha filha. Às vezes estamos tentando nos penitenciar de uma forma completamente contrária à orientação das Escrituras. Quando você, por exemplo, pega lá em cima, no versículo 26, que o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, essa palavra assistência, sabe o que ela significa no original grego? Significa que ele vem, chega para você, dá aqui o teu fardo. Ele é pesado demais. Você não pode levá-lo, você não pode suportá-lo, mas eu posso. Eu levo por você. Pelo contrário, isso deve nos constranger. A compreensão de que Deus, em seu grande amor e na sua soberania, cuida de você e de mim como ninguém vai saber cuidar. Você e eu não precisamos entender tudo, porque existem coisas que são da economia do Senhor, mas nós precisamos compreender, descansar no Senhor. Uma vez chegaram para a mulher de Albert Einstein, quando ele voltava à América, depois de passar na Europa, falando sobre a sua teoria da relatividade, e quando ela volta, a repórter pergunta logo para ela de imediato, vem cá, seu marido se tornou famoso por causa dessa tal teoria da relatividade. Você compreende, você entende a teoria da relatividade? Ela disse, não. Mas eu compreendo o meu marido. É assim com a gente. Tem coisas que você não vai entender. Essa misericórdia, essa graça que te é conferida. Como Deus é capaz de te perdoar de pecados hediondos. Pecados que você considera tão nojentos, tão asquerosos, e que você não acredita que Ele seja capaz de perdoar, porque você olha esta graça de Deus não com as lentes
da graça. Mas você projeta nisso aquilo que é o seu desespero, aquilo que é a sua humanidade decaída, completamente carente da graça do Senhor. Mas é o Senhor que está declarando, e nenhum outro pode declarar isso, nem você mesmo. Você está justificado. Como nosso advogado, ele tem essa autoridade de nos perdoar pecados e de restaurar nossa comunhão com Deus. Esta intercessão significa que Cristo está ali, diante do trono, está lá diante do trono de Deus, pleiteando a tua causa. Paulo deixa esse mistério da intercessão subentendido em Romanos 5, 9 e 10. Você pode olhar comigo rapidamente, Romanos 5, 9 e 10. Ele fala da justificação pela fé e paz com Deus. E aqui, nessa seção 5, 9 e 10, Romanos, ele diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele não disse que nós já estamos salvos, seremos salvos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, eu e você estamos salvos da condenação. Mas a obra da salvação será completa quando o Senhor Jesus regressar. E nós tivermos sido glorificados. Nós estamos num processo de santificação, estamos sendo santificados. Se já estivéssemos completamente salvos, inclusive de nós mesmos, das nossas tendências pecaminosas, nós teríamos parado de pecar. Mas nós continuamos pecando. Mas vai ter um dia em que nós estaremos diante do Senhor Jesus. Receberemos um novo corpo, uma nova mente, uma nova disposição, tudo novo. E aí sim a obra da salvação estará completa na nossa vida. E Paulo está dizendo isso aqui. O quarto argumento é que Cristo nos ama. Cristo nos ama. Aqui em Romanos 8, 31 a 34, diz o texto: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. E diz aqui o texto, por nós o entregou. No versículo 33, eu destaco a segunda parte do verso, é Deus quem o justifica. Mas aqui no verso 34 diz, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede por nós. Cristo intercede por nós. A nossa segurança está na intercessão de Jesus. Mas ele diz, nesse último argumento que eu trago agora para os irmãos, o quinto argumento, Cristo nos ama. Veja comigo o verso 35 a 39. Esse é um grande apelo, seria momento coroário, vai coroar a palavra que Paulo traz à igreja em Roma. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele coloca, vem cá, vai ser tribulação, vai ser angústia, vai ser perseguição, vai ser fome, nudez, perigo ou espada. Ele traz toda a sorte de situações que poderiam se colocar na contramão da esperança no coração daquela igreja. Ele usa de termos que eram termos da época, que nós poderíamos substituir por termos hoje contemporâneos. Ou seja, qualquer coisa que pudesse simbolizar, significar um muro levantado contra nós, para que não percebêssemos e fôssemos inalcançados por essa graça de Deus, tudo isso vem por terra. Ele está dizendo para você e para mim nessa manhã que nada disso pode nos separar do amor de Cristo. E ele diz no versículo 36, como está escrito, olha a expressão aqui, por amor de ti. Somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Paulo prova aqui que Deus não falha conosco, mas podemos falhar com Ele. Mas mesmo quando você falha com Deus, Deus, no seu amor incondicional, continua fiel. Continua te sustentando. Continua te tomando pelas mãos. Continua guiando você. Essa é a graça do Senhor.
Porque antes, quando passamos pelas dificuldades da vida, aí é que Ele está mais pertinho da gente. E nós precisamos ter disposição de fé no coração, irmãos, para crer nisso. Além disso, Ele vai nos dar poder, segundo as Escrituras, para conquistarmos a vitória, porque somos mais que vencedores. Literalmente, traduzindo do grego, somos super vencedores por meio de Jesus Cristo. É vitória sobre vitória na sua vida. Não é vitória da proposta de uma pseudo-teologia de prosperidade. Não é vitória daquele que barganha com Deus. Não é vitória daquele que se diz vitorioso em Cristo Jesus, porque alcançou favor, benevolência, até mesmo crendo que as suas orações foram ouvidas e que ele está vivendo num padrão de santidade tão alto que Deus o responde por causa disso. Isso não existe. É graça que vai acima de todo o nosso esforço, que vai acima da nossa proposta de sermos tão santos, que é justamente isso que nos favorece. Não se trata de uma promessa condicional. Se eu fazer isso, Senhor, o Senhor me dará aquilo. Não é assim que Deus age. Essa garantia em Cristo é um fato comprovado. Nos apropriamos deste fato, eu e você, porque estamos em Cristo. E nada poderá nos separar do seu amor. Essa semana, aliás, desde semana passada, temos vivido um momento tenso em família, por conta dessa cirurgia que a minha amada sogra, mãe, veio a passar anteontem, porque havia a possibilidade, por essa prótese não ter dado certo, ela ficou quase 2 anos com essa prótese, ela não poder mais dobrar a perna. Alguns mais otimistas falaram, se ela conseguir um ângulo de 75 graus, poxa, é um milagre, vai estar muito bom, mas ela está muito longe disso. Essas eram as perspectivas, né? Mas ontem, quando eu fui visitá-la, lá no Hospital Pan-Americano, aqui pertinho, na Moura Brito, na Tijuca, ela estava bem, o dreno tinha pouco sangue, né? O rostinho dela, a bochechinha um pouquinho vermelha, por causa da reação quentinha, né? Estava bem, sem dor. O médico olhou, fizeram chapas, e olha, segundo o médico ortopedista, ela vai chegar a 90 graus no ângulo. Aí ele falou assim, eu, por exemplo, por causa de uma compleição minha física, não passei por cirurgia nenhuma, problema no meu joelho, desde que eu me entendo por gente, é o que eu consigo fazer. E ela vai voltar a andar. Aí eu falei para o doutor, né, falei assim, olha, doutor, muito obrigado pela sua orientação, que é sempre muito importante, nos traz tanto conforto. Mas nós queremos também que ela vai andar. Em primeiro lugar, porque a vida dela está nas mãos de Deus. E Deus confiou ao Senhor essa tarefa. O Senhor é um instrumento de Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu tenho dificuldade de crer assim. Ele falou, muito sincera, muito educada, eu tenho dificuldade de crer assim. Eu falei assim, olha, mas aquele que um dia me deu a graça de crer nele, no Filho dele, também pode fazer o mesmo com o Senhor. Aí ele falou assim, eu estou começando a me interessar por isso. Peguei o telefone dele, agora no final da tarde vou mandar um zap para ele. Nada melhor do que começar com uma boa amizade, né? E nós temos vivido essa semana. E nós estamos há uma semana agora de um retiro com os jovens da igreja. Temos 41 jovens inscritos para um retiro que vamos fazer em Mendes. Eu estive essa semana acertando, ajustando tudo lá no local onde vamos fazer, indo para lá, para Mendes, voltando, indo e voltando, acertando os detalhes lá com o pessoal do local. E aí acontece a situação porque a cirurgia dela estava prevista para bem antes, ou então para depois. Aí a Meire chegou para mim, justamente agora na semana, e a Meire está super envolvida com isso, até mais do que eu, confesso. Até mais do que eu. Eu falei, meu amor, ela já sei. Foi o tema devocional do John Piper, a gente tem, né? Toda a gente
vê todos os dias, a devocional que chega para a gente, né, do Desiring God, e aí ela falou assim para mim, já sei, todas as coisas cooperam. Cooperam e Deus tem um propósito nisso. Deus está aperfeiçoando a nossa fé, a nossa dependência nele. A gente não pode tomar a glória que é do Senhor. É a hora de nós depositarmos no Senhor a nossa confiança. Eu falei para ela, então fica tranquilo, cuida da tua mãe, que eu vou fazer as outras, vou cobrir as outras áreas também. Ah, você tem aula para dar para preparar para o seminário, você tem aula para preparar para a escola, você tem aula para preparar para a classe de jovens, você está aí preparando material para mandar para o mestrado, lá para São Paulo. Eu falei, querida, o dia é feito de 24 horas. Aí eu vou usar uma máxima de um pastor já falecido, chamado Aproniano, foi meu pastor de teologia sistemática no seminário, que dizia o seguinte, o que é que você faz? Falava para a gente que estudava no seminário, de meia-noite às 6 da manhã. Eu falei para mim, de meia-noite às 6 da manhã, mas eu quero meu marido do meu lado. Estarei ao teu lado, na sala, preparando as coisas e cobrindo você. Isso não pode ser pesado, isso não pode ser um dever, né? Uma obediência civil. Isso é prazer. A gente poder servir a Cristo servindo a nossa esposa, servindo o marido, servindo um filho, servindo o pai, servindo a sogra. Coisa boa. Meus irmãos, esse texto fala para a gente que a nossa vida está exatamente no melhor lugar que poderia estar. Está nas mãos de Deus. Uma vez um menininho pequenininho ficou incomodado porque a sua mãe estava fazendo um tricô lá, um tapete, e ele olhou e falou, mamãe, isso é muito feio. Mas ele estava olhando a perspectiva do avesso. Aí a mamãe botou ele no colo, ele olhou de cima, ela virou. Ele disse, mamãe, que lindo. Sabe o que é que Deus faz com a gente? Quando a gente diz, Senhor, eu não compreendo. O cenário está feio na minha vida. Eu não esperava sofrer essa perda. Não esperava ver um cenário tão sombrio, tão nublado. Está feio o negócio. Creia. Sabe o que ele faz com você e comigo? Ele coloca a gente no colo dele. Diz assim, vem ver aqui de cima. Vai chegar um dia, que nem tudo a gente entende aqui agora, irmãos, que nós vamos estar com ele. E como disse Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, o que a gente vê hoje no espelho embaçado, você vai entender e você vai ver como Deus fez com que tudo cooperasse por seu bem, mesmo quando você não conseguia entender. Mas pela fé, você creu e exercitou a sua fé para compreender. Que Deus te ajude a crer nessa verdade. Que o Senhor faça com que o seu coração se alegre sempre nessa verdade. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Por todos nós entregou o seu Filho. Deus é quem nos justifica. Diz o texto que o qual está à direita de Deus também intercede por nós e, portanto, ninguém poderá nos separar do seu amor, do amor de Cristo, por meio daquele que nos amou, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Doutrina da segurança. Uma vez salvo, salvo para sempre, é verdade. Mas não adianta a gente dizer isso, se a gente não vive essa máxima na nossa vida. Deus está no controle da tua vida. O Espírito Santo intercede e faz com que você persevere, até o dia em que você vai receber a imarcessível coroa do Senhor. Imagina isso. Você ser galardoado pelo Senhor, Ele vai te entregar esse prêmio. O texto diz que Jesus vai declarar para você e para mim, entra, servo, serva boa e fiel, toma posse do gozo do Senhor. A palavra ali no grego, gozo, é satisfação, é um sorriso,
É o aceite de Jesus sorrindo para você, dizendo: entra, meu servo, entra, minha serva. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, por favor. Vamos viver na nossa vida aquela canção, aquele hino que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Senhor, custe o que custar, nos ajuda, nos assiste pelo Teu Santo Espírito nessa manhã, a praticarmos com fidelidade a verdade ou as verdades da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nos gloriemos na cruz, no sacrifício do Cristo que foi crucificado, cancelou toda a culpa contra nós. Estamos plenos deste poder de Cristo e impulsiona o nosso coração a utilizá-lo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Deus. E nós estamos limpos por essa palavra, segundo a declaração de Jesus. E esta palavra, ela é consolo, ela é dinamis, ela é poder. Que a vida de Cristo, através da sua palavra, possa ser essa explosão dentro de nós, para que os estilhaços desta graça em nós, explodindo, Senhor, tirando todo o nosso eu, desconstruindo toda a nossa vontade, a Tua vontade se estabeleça, seja construída, o caráter de Jesus seja construído em nós, através de nós, para que esses estilhaços dessa graça alcancem outros também, Senhor. Que tenhamos o prazer de transmitir o ensino, o conhecimento da Tua palavra aos outros, para que vejamos vidas transformadas, alinhadas ao Teu propósito, caminhando conosco. Ó Deus, se alguém aqui desanimado, desmotivado na fé, se alguém aqui acabrunhado de espírito, se algum amado, algum querido nosso, que não tem vivido uma perspectiva de um evangelho que se mostra, e se mostra vivo, pungente, que traz esperança e alegria, não só para si mesmo, mas como um contentamento que não pode ser contido. Esse que é transformado pelo Evangelho, quer transmiti-lo ao outro, se há alguém assim aqui. Oh Deus, que o Espírito Santo interceda, o Espírito Santo tome esse coração precioso, o Espírito Santo fortaleça, o Senhor santifique na Tua palavra esse Teu amado, Senhor. Obrigado por esta manhã em que eu posso estar aqui com os meus irmãos do Grajaú, podermos ter esse momento tão gostoso juntos. Muito obrigado, porque o Senhor nos faz perseverar em Cristo Jesus. Oramos gratos por isso, em nome do Cordeiro Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.